Hoje é dia de decisão do Tigre na Copa do Brasil e você vai ver também. Brasileiro corre o risco de ter menos feijão no prato. A inflação continua em alta de acordo com os dados do mês de janeiro. Grávidas começam a serem vacinadas com a vacina bivalente contra a Covid-19. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, 14 de março de 2023. Tempo firme nesse momento em todo o sul catarinense e deve continuar segundo a previsão do tempo, pelo menos até o final da tarde, quando há previsão de novas pancadas de chuva. Na mesma leva em que os debates por jornadas de trabalho reduzidas crescem, a quantidade de dias de trabalho aumenta. Isso porque o fim de semana de folga tem sido exceção no pós-pandemia, de acordo com o relatório internacional. Foi apontado que o dia de trabalho médio em 2022 durou 10 horas e 9 minutos. A situação causa preocupação, já que a jornada padrão é de 8 horas diárias. Dessa forma, o software americano de gerenciamento de produtividade analisou quase 175 milhões de horas de trabalho de mais de 134 mil funcionários de escritórios e constatou uma alta de 5% no volume de trabalho aos finais de semana. O levantamento demonstrou que, em muitos casos, o regime híbrido com longas reuniões por videoconferência fizeram com que as demandas de trabalho fossem acumuladas. Assim, a sobrecarga fez com que os profissionais usassem os sábados e domingos para concluírem as tarefas que exigiam mais concentração. Para o grupo de pesquisadores, existem duas razões para esse aumento: cortes de emprego que sobrecarregam quem não foi demitido e a necessidade de escapar das constantes interrupções em videoconferências. O relatório demonstrou ainda que os colaboradores de fim de semana mais comuns são de tecnologia em hardware e serviços de computador, junto com trabalhadores de mídia e de bens de consumo. O estudo demonstrou ainda que os trabalhadores foram mais produtivos e focados no primeiro semestre do ano em comparação com o segundo semestre e que a terça-feira sendo o dia mais produtivo. Pois é, terça é hoje, que bora produzir aí no seu trabalho, na sua vida. O valor da cesta básica caiu em fevereiro na maioria das partes do país. Quem traz mais informações é a Bruna Jaimo. Os dados do DIEESE mostraram que em 13 das 17 capitais pesquisadas, a cesta básica teve redução no valor. Essa baixa foi registrada principalmente em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campo Grande, Curitiba e Vitória. As maiores altas foram registradas na região Norte e Nordeste, com Belém tendo alta de 1,25%, Natal de 0,64%, Salvador de 0,34% e João Pessoa com um aumento de 0,01%. A cesta mais cara foi registrada em São Paulo, custando R$ 779,38. E a mais barata foi encontrada em Aracaju, sendo vendida a R$ 552,97. A maior variação dos preços foi registrada em itens como óleo de soja, que abaixou em 15 das 17 capitais. O tomate também teve redução, caindo em 13 capitais. O arroz agulhinha e o leite integral foram os itens que mais apresentaram alta. Com base na cesta básica de São Paulo, que é a mais cara do país, o DIEESE estima que o valor do salário mínimo para que o trabalhador possa cobrir todas as despesas da casa, de acordo com o que é previsto pela Constituição Federal, seja de mais de R$ 6.000. Atualmente, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.032. De São Paulo, Bruna de Jaimo. Obrigada pelas informações, Bruna. E a inflação oficial veio maior que a esperada por analistas de mercado. O dado foi divulgado pelo IBGE.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que apura a inflação oficial do país, subiu 0,84% em fevereiro. Com o resultado, o indicador acumulou alta de 1,37% no ano e de 5,60% nos últimos 12 meses. O maior impacto no índice de fevereiro foi causado pelo grupo Educação, que pesou 0,35 ponto percentual, ao apresentar a maior variação, 6,28%. É a taxa mais alta desde fevereiro de 2004, informou o IBGE. Na sequência, ficaram saúde, cuidados pessoais e habitação. Em movimento contrário, transportes e alimentação e bebidas recuaram na comparação com o mês anterior. A seguir, grávidas começam a receber a vacina bivalente contra a Covid. A Bíblia está dizendo que esse sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, ele se compadece das nossas fraquezas. E nós temos, irmãos. Existem momentos, lutas na vida, que vem um desespero na gente, uma vontade de desistir. Tem pessoa que tem uma fraqueza moral, outra que tem uma fraqueza para a bebida, uma fraqueza para as drogas. Mas a Bíblia diz que Jesus se compadece de nós. Como, pastor? Nos fortalecendo, nos ajudando, nos dando palavra, nos cercando de pessoas boas, muitas vezes, para nos chamar para vir para a igreja. Ergue a cabeça, fulano, Deus é contigo, tu já é batizado, tu já tem o Espírito Santo, então Deus vai te ajudar, não desiste. Essa é a palavra, meus irmãos. Ele se compadece. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem história do Midinho para as crianças, tem editorial, tem Escola do Espírito Santo, oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code, ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso, em nome de Jesus. De entrevistas desta semana, meu convidado é o geriatra Álvaro Barcelos, que vai conversar com a gente sobre os caminhos do bom envelhecimento, alimentação, vacinas, hidratação, pele e muitos outros cuidados que você tem que ter desde a adolescência para chegar numa velhice muito mais saudável. É nesta terça-feira, a partir das 3h30 da tarde. Eu espero você! O brasileiro pode ficar com menos feijão no prato nos próximos anos. Isso mesmo. Um estudo mostrou que as mudanças climáticas devem atrapalhar a produção do grão no país. As temperaturas nas regiões de plantações devem subir 3 graus Celsius até o ano de 2050, cenário muito prejudicial ao desenvolvimento do grão. As condições criarão impacto na fase reprodutiva da planta e causarão o abortamento de flores e a não formação de vagens e grãos, principalmente nas regiões centro-oeste e nos estados de Minas Gerais e da Bahia. A solução encontrada por especialistas é que novas safras sejam produzidas em ambientes teoricamente desfavoráveis para as lavouras no ponto de vista climático, com o decorrer dos anos. Assim, a produção brasileira do grão chegaria a aproximadamente 1,5 milhão de toneladas a mais do que é produzido hoje. E o alimento se manteria como protagonista na refeição dos brasileiros, mesmo daqui 27 anos. Para diversos especialistas do setor, cultivar o grão para que ele se adapte a um clima adverso pode garantir ao produtor resultados muito positivos a longo prazo.
Com o desenvolvimento de feijões mais tolerantes às altas temperaturas e a adoção de políticas públicas para a expansão de novas áreas, a produção chegaria em 2050 no mesmo ritmo dos últimos anos. Para os estudiosos, se nenhuma providência for tomada, a expectativa é que em 2050, com menos produção, o preço do feijão chegue a valores altos, fazendo com que muitos consumidores busquem alternativas para substituir o alimento. Com a falta de procura, o grão então seria produzido em baixa escala. Agora, o que fica para os grandes produtores do agronegócio é buscar a expansão de novas áreas de produção de feijão e investimentos em pesquisas para a geração de cultivares mais adaptadas, além da melhoria em eficiência no controle das lavouras. E você sabia que tem um estudo que foi elaborado justamente para saber qual é a melhor hora para se fazer atividade física? Publicado na revista científica internacional Natureza Comunicações, o estudo mostrou, entre tantos objetivos, que para viver mais, por exemplo, os exercícios são recomendados para depois do almoço. Idosos, homens, pessoas menos ativas ou portadoras de doenças cardiovasculares pré-existentes são os que mais se beneficiam do exercício físico entre as 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, mas os ganhos podem se estender a qualquer pessoa. Os especialistas consideraram atividades de intensidade moderada equivalente em esforço a uma caminhada rápida e intensa. Apesar de prevenir mortes de causas gerais e enfermidades cardiovasculares, os exercícios vespertinos não foram os mais indicados contra o câncer. Nesse caso, aqueles que preferem a madrugada têm mais vantagens. Os cientistas atribuem parte desse fenômeno à resposta metabólica do corpo à atividade física. Os horários da manhã e noite, por exemplo, são aqueles nos quais o corpo humano está mais suscetível a variações na pressão sanguínea. Além disso, o período da prática tem impacto no comportamento e aspectos ambientais dos pacientes, como o horário das refeições e a exposição à luz solar. E você nasceu entre março e abril e tem direito ao abono salarial? Então presta atenção que a partir de amanhã, dia 15, a Caixa começa a depositar nas contas o abono salarial deste ano. Ao todo vão ser 3 bilhões e 400 mil reais de abono com o ano base de 2021. Para os trabalhadores nascidos de março a abril, aqueles que possuem conta corrente na Caixa já cai automaticamente direto nas contas. Agora, se você não tem conta, tem que ir a uma agência da Caixa ou então a uma agência das lotéricas para conseguir retirar o seu abono. O pagamento é feito, escalonadamente até o final do ano para os nascidos a cada 2 meses. Então, vale a pena conferir amanhã. Se você já tem, o Caixa tem ou é beneficiário da Caixa, aproveita, já verifica ali para evitar filas. E falando agora sobre Covid-19, começou a aplicação da vacina bivalente em grávidas em todo o país. A aplicação acontece em todas as clínicas da família, centros municipais de saúde e alguns pontos externos. Ainda nesta segunda, o Planetário da Gávea reabriu seu posto de vacinação. Para receber a bivalente, as grávidas precisam apresentar o cartão pré-natal. Já as puérperas precisam levar a declaração do nascido vivo ou certidão de nascimento do recém-nascido. A vacinação também continua para idosos com 60 anos ou mais e imunossuprimidos graves a partir de 12 anos. O intervalo entre as doses é de 4 meses. Nesta terça-feira, a Prefeitura do Rio inicia a 4ª fase da campanha de vacinação para trabalhadores da saúde. E a vacina bivalente, que protege de variantes como a Ômicron, também está sendo aplicada em grávidas e puérperas, em João Pessoa, na Paraíba, e em Natal, no Rio Grande do Norte. E você já ouviu falar da luz azul? Ela é emitida pelos aparelhos eletrônicos e os cientistas acreditavam até então que poderiam interferir na pele, assim como o sol. Mas novos estudos estão demonstrando que essa luz afeta somente e, infelizmente, diretamente aos olhos. Os estudos avaliaram a incidência do comprimento de onda violeta e azul em modelos de células e constataram que isso causava um aumento dos radicais livres.
Dessa forma, foi identificado que a quantidade de luz que vem do celular não é o suficiente para desequilibrar o funcionamento da pele e atrapalhar a função antioxidante do próprio organismo. Mas já que a pele não é afetada, um outro órgão sofre, os olhos. Um estudo feito pelo Departamento de Farmacologia e Instituto de Neurociência da Morehouse School of Medicine, em Atlanta, nos Estados Unidos, demonstrou que o impacto causado pela luz azul nos olhos, que possuem resultados parecidos com os achados das pesquisas dermatológicas, porém com consequências reais e severas. O levantamento demonstrou que a luz azul faz com que ocorra morte celular precoce na região ocular. A ocorrência pode levar a algum problema visual ao longo de muito tempo, desde uma inflamação dolorosa na conjuntiva até podendo chegar à cegueira em casos extremos. Mas hoje, esse problema pode ser evitado. Isso porque existem lentes de óculos capazes de filtrar a luz azul. As lentes passam por um tratamento similar a uma esmaltação, impedindo assim a passagem desse comprimento de onda. Segundo os especialistas, a indicação da utilização de lentes que filtrem a luz azul é para todos aqueles que passam muitas horas por dia na frente de telas, mesmo que não haja algum outro problema de visão que exija uso de óculos, como miopia ou astigmatismo. E se você está procurando emprego, quem sabe agora é a oportunidade com essas vagas que estão disponíveis aqui na nossa região. Em Orleans, há vagas na empresa fabricante de componentes de metal, auxiliar de produção, projetista, almoxarife, inspetor de qualidade. Na cidade de Maracajá, há vagas de assistente de PCP, supervisor de costura, gerente de produção, operador de máquina de lavar e supervisor de lavanderia. Em Criciúma, há vagas de corretor de imóveis, vendedor de artigos de papelaria, consultor comercial em empresa de planejamento securitário, técnico em segurança do trabalho em comercial de ferro e aço, consultor de vendas em empresa de crédito. Na cidade de Sara, a vaga de tecelão em indústria de malhas e confecções. Cidade de Balneário, Rincão, a vaga de vendedor interno em indústria química. Os interessados podem realizar o cadastro do currículo através do site excelênciarh.net. A seguir, Criciúma encara hoje o Curitiba pela vaga na Copa do Brasil. Meus irmãos, não tenha medo do amanhã. A Bíblia fala em relação à mulher virtuosa que ela ri do futuro. A mulher de Deus virtuosa, ela ri do dia de amanhã, porque ela sabe que Deus está cuidando de tudo, ela está em paz. Busque a Deus, coloque tua vida na presença dEle, Ele vai cuidar de você, vai cuidar de tudo. Ele cuida, pessoal, Ele cuida. A palavra de Deus diz que Ele está cuidando da gente até quando nós estamos dormindo. Imagina, você está dormindo e Deus está ali, ó, de olho em você. Amém, gente? Deus está ali cuidando de você. E não está só assim não. Ele já está preparando tudo para você. Já está trabalhando, preparando coisa para a tua vida. Senhor Deus, eu estou na tua presença. Eu vou plantar, eu quero fazer a minha parte. E Ele vai honrar. Sala de entrevistas desta semana, meu convidado é o geriatra Álvaro Barcelos, que vai conversar com a gente sobre os caminhos do bom envelhecimento, alimentação, vacinas, hidratação, pele e muitos outros cuidados que você tem que ter desde a adolescência para chegar numa velhice muito mais saudável. É nesta terça-feira, a partir das 3h30 da tarde. Eu espero você! Olá, minha amada mulher que vence, me chamo Ivonete Santos, estou aqui para ministrar uma palavra ao teu coração, onde hoje está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4, vou pegar mais a parte B, está escrito assim:
porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Maior é aquele que está com você, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor Jesus. E olha, pode vir o inimigo contra você, ele já está debaixo dos teus pés, porque o Senhor Jesus já o venceu lá na cruz do Calvário. Amém? E olha, você é uma mulher muito abençoada. Levante a sua cabeça, olha para o alto, veja o tamanho do teu Deus e saiba que você não está sozinha. O Senhor está contigo e você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. E fica aqui o meu abraço. E a Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma hoje dá posse à sua nova diretoria. O evento acontece à noite e quem será o novo presidente é André Luiz Santiago de Castro. Ele vai presidir a direção aí, vai presidir a CDL por mais 2 anos. Ele é dono de um espaço Kids dentro de um dos shoppings aqui em Criciúma e o evento vai ser realizado nessa noite. Depois, com mais calma, a gente vai trazer as informações do André também para falar sobre esses projetos da CDL para os próximos 2 anos. Lembrando, amanhã é o Dia do Consumidor, dia 15 de março, e tem muita promoção no comércio, não só de Criciúma, mas das cidades vizinhas também. Amanhã é um grande dia para ir às compras. O Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina está com vagas abertas para um curso online de salvamento. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina abriu inscrições para o curso básico de atendimento a emergências virtual. Nessa edição, mais uma vez, as vagas são limitadas. O objetivo é divulgar as informações básicas para atendimentos e ocorrências de baixa complexidade e conhecimentos relativos à segurança pessoal e coletiva. O curso já era uma atividade realizada pela corporação oferecida para a população presencialmente, porém agora está em modelo virtual para que todos possam aprender em qualquer hora ou lugar, aumentando os conhecimentos preventivos da população. A equipe de desenvolvimento dos projetos selecionou e aprimorou e organizou os conteúdos que já eram ensinados para que sejam aplicados no formato de educação à distância, o EAD. A plataforma virtual conduzirá os alunos a uma experiência completa, com estudos do tema em linguagens acessíveis, animações, vídeos e ilustrações, tudo planejado para o aprendizado de forma concreta. O curso é totalmente gratuito e poderá ser acessado através do site ensinovirtual.cbm.sc.gov.br. Para participar, é preciso que os interessados tenham mais de 16 anos e preencham um cadastro que estará no link de acesso ao curso. Depois disso, é preciso que o candidato se matricule. Ao final, se aprovado, o aluno pode obter o certificado de habilitação para atuar como agente comunitário de proteção civil ou como brigadista voluntário. Esta certificação também servirá para cumprir o pré-requisito para as inscrições no curso de bombeiros comunitários, oferecidos todos os anos e presencialmente pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Desde a sua criação, na versão EAD em 2021, até agora já são mais de 28 mil pessoas aprovadas. As inscrições estão abertas até 30 de novembro. O Sala de Entrevistas de daqui a pouquinho vai receber o médico geriatra Álvaro Barcelos para conversar com a gente sobre envelhecimento. Você sabe como envelhecer bem? A partir de qual momento da vida as pessoas devem se preocupar com a velhice? Essas e outras perguntas nós vamos fazer ao médico geriatra Álvaro Barcelos, que participa do Sala de Entrevistas, falando da importância do envelhecimento saudável. O geriatra ele não cuida só do idoso, ele cuida do idoso. E aí todo mundo, até quando eles será que eu já tenho idade para ir no geriatra? Às vezes me perguntam isso com 40, 50, eu digo, já passou do tempo. O ideal é que a gente saia do pediatra e faça um segmento, pelo menos uma vez por ano, com o geriatra. O geriatra ele vai cuidar do seu envelhecimento saudável. Lembrando que o envelhecimento, ou as doenças que nós vamos ter quando a gente fica idoso, é muito daquilo que a gente faz durante a vida. 20% é genético, 80% é o estilo de vida que eu levo. Então, o geriatra ele auxilia nessa questão do envelhecimento saudável. E qual
que é esse auxílio? É medicamentoso? É exame? Como é que funciona? De largada é aquele, geralmente, pessoas com 20 a 40 anos dificilmente vão ter muitos problemas de saúde, né? Mas é fazendo a orientação em relação à atividade física, em relação à alimentação, a sono, e às vezes a gente consegue pegar precocemente um câncer precocemente, uma diabetes que começa com sintomas, tu começa já consegue tratar. Enfim, tu começa a pegar as doenças muito no comecinho e tu consegue tratar de uma melhor forma, ou então às vezes até fazer muitas prevenções, por exemplo, fazendo mamografia anualmente, fazendo exames de próstata, a parte de prevenção cardiovascular, tu consegue prever as doenças. Sobre as doenças neurológicas e do espectro autista, que antes não eram diagnosticadas, o médico também fala sobre o assunto. Antes eu acho que eles colocavam tudo no mesmo balaio, sabe? Assim, eles não conseguiam. Acho que o que mudou é que a gente consegue diferenciar a pessoa com autismo, com esquizofrenia, a pessoa que tem TDAH. Hoje a gente consegue, né, separar de cada uma desses aí. Antes eles botavam tudo como se tivesse algum problema psiquiátrico, ou era, entre aspas, bem entre aspas, louco, né? E agora a gente consegue separar. E claro que aí, conforme vai evoluindo, a gente vê as pessoas. Hoje a gente consegue separar normalmente o esquizofrênico, autista, às vezes até um TDAH, até a gente brinca, às vezes, tu hoje, se fosse hoje, tu estava ali tomando medicação para TDAH, né? Porque não tinha o diagnóstico, não se tinha medicação, e a gente tem um monte de hiperativo por perto que eu digo, olha, que eu acho que se fosse nos tempos de hoje, eu estava tomando uma medicaçãozinha. Mas a gente conseguiu melhorar muito o diagnóstico. E com o diagnóstico, o que acontece? A gente consegue tratar de forma mais certeira. Que antes eu poderia dar uma medicação que abrangesse tudo. Hoje não, hoje eu sei, ela tem essa doença, eu vou tratar com essa medicação. Ela tem aquela doença, eu vou tratar com aquela medicação. Eu consegui separar, e se eu consigo separar, eu consigo dar um tratamento mais direcionado, e o tratamento ele vai ter mais êxito do que eu ficar tratando de grande monta. Muitas informações você vai acompanhar neste Sala de Entrevistas, em novo horário, às 3h15 da tarde. E não podemos encerrar o programa sem falar do Criciúma Esporte Clube, que hoje é o catarinense representante na Copa do Brasil. O Tigre está lá em Curitiba e o Tencate está com esperança de levar a vaga. O Criciúma vai encarar uma das suas várias decisões que vão acontecer durante esse ano de 2023. Após passar por Copa do Brasil, o tricolor encara nesta terça-feira, às 8 horas da noite, o Coritiba, lá no Couto Pereira. A partida vale por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil e também um grande reforço no caixa do clube. Mas para que tudo isso aconteça, o Criciúma precisa vencer e durante os 2 últimos dias fez sua preparação em terras paranaenses para o confronto. O técnico Cláudio Tencate acredita que as chances são iguais para as duas equipes. Olha, é um jogo quando é de eliminatórias, principalmente de uma única partida, né, a gente sempre cita. Você precisa da vitória, é óbvio, para terminar no placar normal durante o transcorrer dos 90 minutos, né, e você eliminar o adversário e passar de fase. Mas ao mesmo tempo, assim, você precisa buscar o resultado, mas tem que tomar os cuidados, né, de não ser surpreendido. Tem um ímpeto do adversário, o adversário vive um momento mais turbulento, mas ao mesmo tempo sabemos do poder de fogo deles, sabemos da sua qualidade. Inclusive, o Curitiba vive esse momento que a gente passou um pouco lá atrás, e que martela os seus adversários e o gol não sai. Né? Então a gente viu o material de vídeo mesmo contra o Cascavel aqui, o jogo da volta aqui mesmo só deu o Curitiba, né? E o gol não saiu, mas só deu o Curitiba. Então vive esse momento de pressão, mas sabemos da sua força do seu adversário. Então é ter equilíbrio emocional, estar bem preparado para todas as fases, seja da fase dos 90 minutos para poder matar ali no tempo normal, se não, já também se preparar para os pênaltis, porque daí se você não mata nos 90 minutos você vai para pênaltis. Então eu acredito assim, em toda a preparação e estar preparado para terminar o jogo em 90 minutos, e se não ocorrer, vai para pênaltis para que a gente possa buscar classificação. A diretoria do Criciúma Esporte Clube disponibilizou 2 ônibus para os associados do Tigre irem para ajudar na luta pela vaga. E segundo o Tencate, essa é uma forma de incentivo para os atletas, pois eles sabem da força da torcida tricolor.
Olha, muito importante a presença do torcedor, já foi, né? Porque nós damos parabéns ao torcedor que eu vejo, porque nós demos um show lá contra o Avaí, né, na ressacada. Então foi um espetáculo que a nossa torcida fez. E se um dos motivos da equipe também é permanecer, continuar lutando e brigando, indo até o último minuto e buscando um resultado de empate, também se deu ao torcedor, que a torcida carvoeira, todos que estavam ali, o torcedor carvoeiro, nos apoiou o tempo todo, né? Então, em nenhum momento deixou de acreditar e o resultado veio, né? Então, a gente conseguiu obter aquele empate com sabor de vitória. Então, parabéns à torcida carvoeira e esperamos sim a torcida aqui presente, porque será uma força a mais para nós aqui no Couto Pereira para superar o Curitiba. Na segunda fase, as equipes não possuem vantagem. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar, além da classificação, garante uma premiação de R$2.100.000. O outro representante catarinense, o Brusque, na Copa do Brasil, vai jogar na quinta-feira, 7 horas da noite, contra o CSA, também fora de casa. Lembrando, né, que nessa partida, nessa rodada, tem que vencer de qualquer jeito, ou vai para pênalti, ou vence no tempo normal. Não tem nenhum choro, não tem partida de volta para conseguir alcançar para a próxima fase e principalmente garantir o dinheiro no cofre do clube. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e os vídeos que passam aqui na nossa programação você acompanha também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa tarde de terça e até amanhã.